Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Com a economia fragilizada, a China deve reduzir as compras de soja e milho do Brasil neste ano. O economista Samidana traz os detalhes. O que passa com a economia chinesa? É um ano difícil? O agricultor, principalmente exportador brasileiro, deve se preocupar? O fato é que a China já vem enfrentando uma situação delicada já há alguns anos. Basta a gente pensar que a primeira grande situação, que quando você começa a ver a taxa de reinvestimento do governo chinês em relação ao próprio PIB, enquanto uma economia normal, um governo gira em torno de 20% a 25% no máximo, o governo chinês durante vários anos estava trabalhando uma taxa de 40% a 45% de reinvestimento. Ou seja, ele teria que naturalmente descer para um padrão, digamos, tido mais sustentável. Essa é uma realidade. A segunda realidade que você trouxe aí é que a deflação que a China acabou apresentando já são 3 trimestres seguidos. Então, isso na prática significa que os preços dentro do mercado do chinês, vamos colocar assim, eles estão em queda exatamente porque o consumo tem caído cada vez mais. E o grande problema de toda essa situação é que o governo ele decretou, colocou alguns impedimentos para que fundos e também algumas empresas pudessem se desfazer dos seus ativos na Bolsa, porque esses 7 trilhões já significa uma queda de praticamente 30% apenas nesse ano. Ou seja, o que a gente começa a perceber é que realmente a China ela passa por uma situação delicada, principalmente no sentido em cima de custos da própria dívida dela, que ela tem uma dívida expressiva, ela tem uma situação em que ela não vai conseguir manter o próprio ritmo de investimento. Esse movimento de deflação associada com o déficit orçamentário que foi aprovado para esse ano para tentar manter o ritmo aí dos investimentos, soa preocupante. Tanto que nesse momento, quando a gente começa a questionar em termos de preço das commodities, a China tem importado muito menos e além de importar menos, o que a gente acaba percebendo é um programa interno do próprio governo para tentar reduzir principalmente, vamos pegar o mais recente, por exemplo, o próprio plantel de suínos. É uma tentativa do próprio governo sugerir para o suinocultor diminuir o próprio plantel como forma de tentar responder no preço da carne, que está em queda ao longo desse tempo. Tem uma análise sua em que você citou um termo, que eu acho que vem do inglês, uma verdade inconveniente, a qual você afirma que o tamanho da safra do Brasil importa pouco se a demanda chinesa cair. E você faz reflexões sobre a China está passando um período difícil, mas a gente sabe que quando vem uma crise, não é todo mundo que sofre igual. E nesse sentido, eu te pergunto, quais commodities que exportamos seriam as mais afetadas nesse cenário para 2024 e talvez nos próximos meses, principalmente? Sami, realmente, quando a gente começa a falar aí, até você trouxe uma fala minha, que essa tal da verdade inconveniente, ela é um fato porque a gente tem aqui no Brasil um fato inquestionável que é o clima prejudicando a nossa produtividade nesse 2023 para 2024. E o preço da soja, principalmente, tem caído no mercado. E essa queda, que desse momento acabou diminuindo até R$100 a saca, isso acaba certamente se desdobrando na safrinha, que a gente começa a pensar em milho. Então, a grande pergunta sempre foi assim, o Brasil vai ter uma quebra de produção, consequentemente essa quebra pode se desdobrar num aumento de preço, uma vez que a soja já vinha caindo, principalmente do ano passado para esse. Só que, infelizmente, a gente tem aí os dois lados, então o lado da oferta e o lado da demanda. E a oferta, por mais que a gente possa vir a ter uma queda, eu inclusive estava até conversando há pouco com alguns profissionais aqui na Marquestrate, geralmente a queda ela precisa também se desdobrar no preço, uma vez que a demanda se mantenha inalterada e o volume de compra permaneça. E nesse momento a China não só diminuiu o próprio volume de compra, mas a China tem um estoque, basta lembrar que do ano passado para esse, a China importou dos maiores volumes e ela tem aproximadamente aí, vamos colocar aí, cerca de 100 milhões de toneladas que ela trouxe do ano passado para esse. Ou seja, nós temos uma situação em que um parceiro comercial, que é um grande importador, ele tem um grande volume, principalmente de soja, e falar de soja é falar do principal produto hoje nas exportações do agronegócio. Essa é uma situação problema. Então, responder a sua pergunta, quais commodities vão sofrer mais? Com certeza, a primeira, quando a gente começa a pensar aqui no resultado dessa safra, pensando em soja inicialmente, mas eu também levaria aí para a própria safrinha, já pensando também no milho, que tudo indica que a gente possa vir a ter uma redução de área plantada nesse ano.